Esse vídeo aqui, ó, é para você parar de mimimi, parar de promessa de ano novo. Eu sei que todo empreendedor se empolga com o planejamento para o próximo ano. A gente está chegando agora no final do ano e aí começa, né, a focar nas metas de vendas e define umas loucas metas que simplesmente não significa nada para a saúde do negócio. Ah, eu quero faturar 1 milhão no próximo ano. Mas beleza, e o lucro, né? E será que esse custo esse faturamento está contemplando o custo que vai entrar, o quanto vai precisar aumentar nas suas despesas, né? O que a gente precisa ter é justamente um planejamento de verdade, né? É colocar ali no papel os números que realmente importam e não aquelas promessas vazias que a gente simplesmente faz e dali 2 meses a gente já nem lembra mais, né? A ideia do vídeo de hoje é te mostrar eu vou falar assim, que são os 3 únicos números que você precisa saber para efetivamente planejar o seu ano com crescimento real e um crescimento realmente consistente, tá? O primeiro número que você precisa avaliar é a sua margem de lucro. Então, esse é o número que realmente importa, a sua margem de lucro, não o seu faturamento. Você pode faturar 100 mil reais, você pode faturar 1 milhão de reais, e simplesmente você vai ter, às vezes, uma margem de lucro de 5%. O que no fim, né, então eu faturei 100 mil reais, tive uma margem de lucro de 5%, meu lucro real, ele foi de 5 mil reais. Então, uma outra empresa, ela fatura, às vezes, 50 mil reais, metade dessa primeira, mas ela tem uma margem de lucro de 40%. O lucro final dela vai ser muito maior do que o seu. Então, é importante entender essa situação, que você entender efetivamente a sua margem de lucro é o que vai diferenciar você viver nesse crescimento quebrado de um crescimento efetivamente saudável. Planejar, quando eu falo muito sobre planejamento, e planejar não é sobre o quanto eu quero faturar, é sobre a margem de lucro que eu quero alcançar. É o quanto eu preciso de resultado em cada projeto. Planeja o seu ano focando efetivamente em aumentar a sua margem, seja otimizando o seu custo, melhorando a sua precificação. É justamente a clareza sobre esse número que vai te ajudar a tomar decisões com mais segurança e você crescer com mais consciência. Segundo número é você entender o seu custo fixo. O segundo número que eu coloco, né, é justamente o empreendedor ele entender aquele gasto que existe todo mês. Então, independente de você vender ou não, salário, aluguel, internet, você tem que pagar todo mês. Então, você saber esse número vai te dar uma base real e te ajuda a criar umas metas que sejam mais concretas. Quando você planeja, você sabe exatamente quanto você precisa faturar para cobrir, né, para cobrir esses custos fixos. E aí, a partir daí, você consegue focar você consegue, digamos que definir o quanto você precisa, né, faturar para pagar esses custos fixos e gerar um lucro para você. Então, focar no custo fixo é sempre você pensar em um custo fixo que seja enxuto e eficiente. E para isso você precisa de processo bem definido, entrega de alto valor, uma estrutura que seja efetivamente leve, mas que seja lucrativa para você, né? Esse é o antídoto pro otimismo cego, né? Aquilo que vai te fazer gastar sem saber se o faturamento está acompanhando ou não. É você metrificar bem os seus custos fixos. Terceiro é o seu prolabore ideal. Isso é uma coisa que eu falo bastante nos vídeos, né? Que o que importa de verdade é realmente você ter o seu prolabore, né? Entender que o seu prolabore é o seu salário como dono. E a maioria dos empreendedores costuma misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal e o resultado é um descontrole financeiro que acaba destruindo o seu negócio. Ter um prolabore fixo, um prolabore planejado, é a forma que você tem para profissionalizar a relação entre você e o seu negócio. Garantir efetivamente que a sua empresa ela tenha fôlego para crescer e que você também tenha mais previsibilidade na sua vida, né? Porque aí você tem um resultado fixo para você ali, para você saber quanto que você vai receber para você organizar o seu estilo de vida, né? Quando eu falo que
planejar sem mimimi é basicamente você olhar para os números do seu negócio, é isso, né? Você definir o valor do seu Prolabore, é você saber quanto que você precisa para viver. E a partir disso, você planeja, né, o quanto a empresa precisa gerar para cobrir esse valor. O primeiro passo para você ter controle, para você ter clareza e para você sair desse ciclo vicioso de ficar sacando o dinheiro do seu negócio para qualquer coisa, para qualquer momento, é você definir um Prolabore e um Prolabore fixo, tá? Então, terceiro ponto é basicamente esse. Quando eu falo de planejamento, a gente precisa entender que planejamento não é sobre sonhos, né? Planejamento é sobre números. E os números que importam de verdade são a sua margem de lucro, seu custo fixo e o seu Prolabore. É a partir desses 3 pontos, tá? Tô dando ali o item básico, né? É o que você vai, digamos que, precisar para conseguir organizar efetivamente o seu planejamento para o próximo ano. Para te ajudar a organizar o seu planejamento, né, para você dar o primeiro passo, eu deixei aqui na descrição um checklist de organização financeira. Você pode baixar ele gratuitamente, tá aqui no link da descrição. Então, me conta aí nos comentários qual desses números você vai começar a monitorar, qual desses você já monitora. Lembra que subir junto é exatamente o que move a gente, o que move a Grimp, e para subir junto a gente precisa ter uma base firme e a base só vem com a clareza de números. Gostou desse conteúdo? Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa dessa informação. É isso, até o próximo vídeo.